Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Como falei, nessa aula iremos tratar sobre os três poderes e como eles funcionam no nosso país. Vamos primeiro voltar um pouco na história para saber de onde vem essa ideia da divisão de poderes. Em grande parte do mundo ocidental, estabeleceu-se um modelo de divisão de poder político em três, como forma de organização dos estados. E essa ideia de separação de poderes do Estado remonta à Grécia Antiga. Aristóteles foi o grande precursor da ideia de separação dos poderes. Na sua obra política, ele divide o Estado em poder deliberativo, poder executivo e poder judiciário. Quase 2000 anos depois, o iluminista John Locke defendeu uma ideia semelhante em sua obra Segundo Tratado sobre o Governo Civil. John Locke foi um filósofo iluminista, considerado pai do liberalismo. O iluminismo foi um movimento cultural europeu dos séculos 17 e 18 que buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade. Acreditavam na disseminação do conhecimento como forma de enaltecer a razão em detrimento do pensamento religioso. Na sua obra política, Locke divide o Estado em poder legislativo, que formula as leis, poder executivo, que aplica as leis, e poder federativo, que resolve questões de ordem externa. Na sua teoria, o legislativo é superior aos demais. Montesquieu foi um político, filósofo e escritor francês. Ele elaborou a teoria de separação dos poderes. Em sua obra O Espírito das Leis, ele apresenta a divisão atual dos poderes políticos e seus respectivos campos de atuação. Os três poderes atuais são poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. A criação dessas teorias para o Estado reflete a preocupação em afastar governos absolutos e reflete também os esforços de se evitar a produção de normas tirânicas. Com os poderes bem divididos entre eles, em diferentes instâncias, e atuando de forma bastante autônoma e com limites entre eles, seria impossível a formação de um regime tirânico ou autoritário. No caso do Brasil, segundo a Constituição Brasileira de 1988, o princípio da separação de poderes está estabelecido no seu artigo número 2. Está sob o título dos princípios fundamentais e constitui uma das 4 cláusulas pétreas, lei que não pode ser alterada, do ordenamento jurídico brasileiro. Como vocês já devem saber, o Brasil é uma república federativa e seguimos o regime presidencialista, como vimos na aula passada. República, vocês também já sabem o que é, mas o que significa federativa? O Brasil é uma república federativa e é uma federação porque é formado pela reunião de diversas unidades territoriais, os estados, que têm seu governo próprio. Esses estados, por sua vez, são divididos em municípios, que também têm a sua autonomia. No nosso país, essa divisão se dá da seguinte forma: são 5 regiões, 26 estados, 5.569 municípios. No regime presidencialista, que é o nosso caso, a divisão de poderes acontece assim. O poder executivo tem como função executar, fiscalizar e gerir as leis de um país. Sendo assim, esse poder decide e propõe planos de ação, de administração e de fiscalização de diversos programas, a fim de garantir a qualidade e a eficácia dos mesmos.
Na esfera federal, esse poder cabe ao presidente da República, ministérios, secretarias da presidência, órgãos de administração pública e os conselhos de políticas públicas. Na esfera estadual, esse poder é representado pelo governador e todas as secretarias de Estado. E na esfera municipal, esse poder está nas mãos dos prefeitos e suas secretarias. Isso quer dizer que está nas mãos dessas pessoas decidir o que eles vão fazer com o dinheiro do governo, que é arrecadado através dos impostos, que todos nós pagamos. Ou seja, são eles que vão decidir se vão construir escolas ou presídios, hospitais ou avenidas, se vão investir em saúde ou segurança pública, por exemplo. O Poder Executivo também tem a função de fiscalizar os demais poderes. Isso quer dizer que está nas mãos dessas pessoas decidir onde eles vão gastar o dinheiro do governo, que é arrecadado através dos impostos, que todos nós pagamos. É importante lembrar que o Poder Executivo atua em conjunto com os outros dois, o Legislativo e o Judiciário. E apesar do senso comum, o Executivo não é superior a eles. Os três poderes atuam em conjunto e devem coexistir de forma independente, harmônica e colaborativa. Já o Poder Legislativo é responsável por propor as leis, aprovar as leis e fiscalizar os outros poderes, o Executivo e o Judiciário. O Poder Legislativo é constituído na esfera federal pelo Congresso Nacional, que é formado pelos senadores e deputados federais, na esfera estadual pelos deputados estaduais e na esfera municipal pelos vereadores. Suas principais atribuições são elaboração e modificação das leis que regem a nossa sociedade, além da fiscalização dos dois outros poderes, executivo e judiciário. Muitas vezes, o poder legislativo é negligenciado por nós, principalmente nas eleições, onde a atenção está sempre voltada para o executivo. Mas não se esqueçam, são eles os responsáveis por propor ou modificar as leis. Lembram da aula sobre ética? Se nós temos leis que não nos servem mais e que precisam ser modificadas, temos que eleger pessoas para o legislativo que pensem da mesma forma que nós. Dessa forma, eles podem propor e votar leis que estão de acordo com o nosso interesse. Por último, o Poder Judiciário, que tem como funções aplicar e garantir o cumprimento das leis, garantir o respeito aos direitos coletivos e individuais e fiscalizar os poderes executivo e legislativo. O Poder Judiciário é formado por juízes, promotores de justiça, desembargadores e tribunais de várias instâncias, com destaque para o STF, Supremo Tribunal Federal. Suas atribuições incluem aplicar a lei, julgar e interpretar os fatos e conflitos, garantir o cumprimento da Constituição e fiscalizar os dois outros poderes, executivo e legislativo. Existe um outro conceito que também é muito utilizado e que muitas vezes não sabemos ao certo o seu significado: o Estado Democrático de Direito. O que seria isso? É um tipo de Estado guiado pelas leis e baseado na vontade do povo. Vamos entender melhor. Para ser de direito, o Estado deve ser o império das leis, ou seja, as leis devem valer para todos, sendo que ninguém está acima delas. E para ser democrático, o Estado deve ser orientado pelo princípio da soberania popular, isto é, o povo deve participar de forma efetiva nas decisões políticas. Da mesma forma, essas decisões políticas devem ter por finalidade o bem-estar geral. Vimos isso aula passada, lembram? Para definir melhor o que é o Estado Democrático de Direito, é preciso antes entender basicamente o que é o Estado de Direito e o Estado Democrático. O Estado de Direito está ligado à ascensão do liberalismo no século XVIII e às chamadas revoluções burguesas, porque nos antigos estados absolutistas, o rei detinha todo o poder sobre seus súditos. Já no Estado de Direito, todos se submetem ao princípio da legalidade, ou seja, todos estão sujeitos às leis. E os cidadãos, ao contrário dos súditos, têm preservadas as suas liberdades individuais. Nesse caso, o poder do Estado é limitado por normas jurídicas.
Já no Estado democrático, o poder vem do povo. Todo poder emana do povo, como está escrito no artigo 1 da Constituição Federal do Brasil. E além de emanar do povo, esse poder deve ser exercido para o povo, ou seja, o povo é a finalidade do poder numa democracia. Sendo assim, um Estado democrático é aquele em que deve prevalecer o princípio da justiça social, com a garantia de direitos sociais que visem a redução das desigualdades. De um modo geral, o Estado democrático de direito pode ser definido a partir das seguintes características: a existência de uma Constituição que seja fruto da vontade popular, a vigência de um Estado cujo poder se baseia na soberania popular, garantia de um conjunto de direitos fundamentais, como direitos civis, como os direitos de ir e vir, direitos políticos, como o direito ao voto, e direitos sociais, como o direito à educação, promoção do bem-estar da população e da igualdade, justiça social, e a existência de um poder judiciário independente, a fim de que os direitos de todos os cidadãos sejam garantidos. É por isso que, quando os direitos civis não são respeitados, ou existe a interferência do Executivo ou Legislativo no Supremo Tribunal Federal, se diz que estão desrespeitando o Estado Democrático de Direito. Bom, pessoal, acabamos nossa aula por hoje. Espero que tenham entendido os conceitos e a diferença entre os poderes, assim como a importância de ter um equilíbrio entre eles. Mas os representantes desses poderes são eleitos de formas diferentes no nosso país. E este será o assunto da nossa próxima aula. Espero vocês. Até lá!